Então, supondo aí que você já tenha feito o pré-teste, então nós vamos iniciar o nosso curso. Então nós vamos aqui, antes de falarmos das regras propriamente dito, vamos aqui a uma pequena introdução, né, e os conceitos. E vamos iniciar o nosso curso aqui com um poemazinho de Oswald de Andrade, chamado de Pronominais, né, tudo a ver com o nosso assunto. O poema diz assim, ó: dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno, e do mulato sabido, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então veja que ele trabalha aqui com os pronomes. Tá, pessoal? Então vamos lá. Então o pronome oblíquo átomo em relação ao verbo, ele pode aparecer de 3 posições. Então o que é o nosso assunto? Colocação pronominal. Então nós vamos trabalhar nesse curso com o pronome pessoal oblíquo átomo. E esse pronome oblíquo átomo, ele pode, em relação ao verbo, sempre em relação ao verbo, ele tem 3 posições que ele pode aparecer, ó. Antes do verbo. Então, se o pronome aparecer antes do verbo, isso tem um nome. Qual é o nome disso? É próclise, ó. Pró, antes, né? Pró, antes do verbo. Por exemplo, segundo o nosso poema lá, ó, me dá um cigarro. Também pode estar no meio do verbo. A gente chama isso de quê? De mesóclise. Então, por exemplo, ó, dar-me-á um cigarro. Então, dificilmente você vai ouvir alguém falar isso, né? Dar-me-á um cigarro. A mesóclise é algo que no português coloquial praticamente não se usa. Muito difícil você ver alguém falar, inclusive escrever. Você encontra mesóclise em escrituras antigas, como a Bíblia, como textos bem antigos ainda utiliza a mesóclise, mas é bem difícil de você achar. Mas, né, não é porque você não fala que você não tem que aprender, porque na hora do concurso, na hora da sua prova, a banca ela vai cobrar esse assunto de você. Então você tem que ter conhecimento, ok? Então diz assim, ó, depois do verbo também, ó, que é chamado de ênclise. Então aqui, dá-me um cigarro, ok? Então em relação ao verbo, nós vamos ter 3 casos, né, de posição do pronome. A próclise, que quando o pronome vem antes do verbo, a mesóclise, quando o pronome vem no meio do verbo, e a ênclise, quando o pronome vem depois do verbo. E que pronomes são esses? São os pronomes pessoais, ó. Mi, te, si, o, me, te, se, o, a, li, os, as, lhes, nos e vos. Me, te, si, no, vos, né? Ok, pessoal? Então, são estes pronomes que nós vamos estudar a partir de agora. Então, na próxima aula, eu poderia até já emendar com essa aula agora, mas só para ficar bem dividido, na próxima aula nós já vamos começar a estudar a próclise, tá, pessoal? Então, só para você entender que são estes os assuntos: próclise, mesóclise e ênclise. Esse é o foco do nosso curso e é isso que nós vamos aprender. Até o final do curso, desse curso, você já deve ter conhecimento pleno disso, porque nós vamos mostrar para você todas as regras destas colocações pronominais. Então, até a próxima aula.